Pai de misericórdias, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor para ouvir a sua voz e queremos, ó Pai, pedir graça e misericórdia para o teu povo, Pai. É somente por meio da tua palavra, Senhor Deus, que somos exercitados, não só exercitados, mas também é construída em nós a imagem de Cristo. É por meio da pregação do Evangelho, da leitura da palavra, que a mente de Cristo, Senhor Deus, passa a ser a nossa mente, como cantamos inicialmente. É somente por meio dela que precisamos nos encher dela, Senhor Deus. Nos encher da tua palavra, seja a leitura devocional, leitura bíblica, seja a exposição feita pela pregação, por livros que estejam expondo e comentando as Sagradas Escrituras. E nesse momento, Pai, pedimos que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, nos alcance e fale ao nosso coração, Pai. Nos dê ensinamentos, ó Pai, e que possamos ter a mente de Cristo, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 13, agora no verso 25, encerrando aí o capítulo 13, encerrando assim o capítulo 13 da nossa exposição. Eu vou fazer a leitura de toda a subunidade, que é a última, né? Do verso 20 até o verso 25, e aí nós terminamos essa exposição apresentando o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça dissipa. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Como nós vimos, os versos de 20 a 25, eles fecham o capítulo 13, sendo esta última subunidade do capítulo que fala do destino eterno. E nela nós temos a temática do futuro abençoado de um filho sábio versus o fim nocivo dos insensatos, que vai remeter ao primeiro verso desse capítulo, que diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. E aí nós vimos que esse tema ele está ligado ao tema geral do capítulo, visto que em seus primeiros versos nos diz que por meio do ensino e de um comportamento moral santo, o indivíduo comerá aquilo que é materialmente bom. E aí, como essa introdução nós já fizemos anteriormente, isso nos remete, nos faz lembrar que a Escritura fala em Gálatas capítulo 6, versos de 7 a 8, quando diz assim, tendo como de pano de fundo, a retribuição divina com relação ao pecado, ele diz assim: não vos enganeis, que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E só para lembrar dessa estrutura poética, dessa subunidade, a partir do verso 22, nós temos assim a seguinte estrutura. O verso 22 fala da herança material: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O verso 23 aí vai falar da fome decorrente da perversidade: a terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça a dissipa. O verso 24 vai retomar esse tema de herança, mas vai falar de uma herança moral,
O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. E o verso 25, que é o verso que nós vamos apresentar, ele vai falar da fome dos perversos. Perceba como essas coisas estão ligadas, vamos fazer essa ponte mais adiante, mas como o suprimento, não somente material, mas espiritual, né, está ligada a essa herança eterna. Tanto aquilo que sustenta a nossa vida física, quanto aquilo que sustenta a nossa alma, estão ligados à nossa herança eterna. É isso que esse capítulo vai nos mostrar, né? E aí nós vimos, né, percebemos que a oposição de uma herança, de um legado que é deixado para gerações futuras, isso é dado por meio de um procedimento reto. E essa herança, ela também ela entra na esfera física, material, como também na esfera espiritual. Ou seja, um tesouro que não pode ser roubado, como nós vimos no verso 22, o homem de bem deixa a herança aos seus filhos. E que o contrário dessa herança, que é a riqueza deixada pelos pais, no caso dos perversos, que representa a total privação tanto de coisas materiais, tangíveis, como de coisas espirituais. Como nós vimos lá no verso 22, o homem de bem deixa a herança aos filhos, seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E nós vimos que essa riqueza material nessa subunidade está diretamente ligada às riquezas espirituais, à herança espiritual. Isso quer dizer que a Escritura fala de uma prosperidade material como fruto de bênçãos espirituais de Deus na vida do seu povo. Seriam as bênçãos de Deus decorrentes da obediência que Deuteronômios capítulo 28 e 29, obediência e desobediência, falam. E aí o verso 25 vem completando essa unidade, garantindo novamente que ao final os retos terão os seus apetites satisfeitos, mas os perversos morrerão de fome. E é nesse contexto temático que o capítulo 13 se fecha com o verso 25, que diz assim: o justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. E aí a gente vê que esse provérbio ele retoma o assunto inicial, o assunto da unidade parcial anterior, dos versos 12 a 19, em especial os versos 12 e 19. A esperança que sadia faz doer o coração, mas o desejo de cumprir é árvore de vida. O desejo que se cumpre, verso 19, agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Então a gente vê essa relação, o apetite do reto inteiramente satisfeito, enquanto o estômago dos perversos fica vazio. E nós vemos esse desenvolvimento dessa ideia nos versos de 2 a 4, quando a palavra do Senhor aqui em Provérbios diz assim: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso desejo nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Esse provérbio, ele vai tratar aqui de retribuição, ele vai apresentar para nós nesse capítulo, e nós vimos isso, e aqui nesse final, um sistema de recompensa e castigo. Ou seja, a ideia aqui é que uma pessoa reta é alimentada ao mesmo tempo em que se alimenta dentro desse contexto da justa retribuição. E aí você tem, por exemplo, o Salmo 127, verso 1 e 2, o Salmo 128, falando dessas mesmas realidades. Quando ele diz assim: o justo tem bastante para satisfazer o apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Essa ideia aqui da pessoa reta ser alimentada, e aí nós sabemos por Deus, e ao mesmo tempo ela se alimentar, ela prover o seu alimento. Aí você vê aí o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E é o verso 2b, aos seus amados ele dá enquanto dormem.
Por outro lado, nós temos ali o Salmo 128, verso 1 e 2, para apontar para o homem, debaixo dessa bênção de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa é suprida por Deus, ela provê para si mesmo, tanto aquilo que é material, quanto o que é espiritual. Ela é alimentada e ela se alimenta. E apesar de vermos aqui ser empregada literalmente a palavra apetite, que quer dizer abundância de comida, essa palavra pode ser usada também metaforicamente, como é feita na Escritura, tá? Para a satisfação de um apetite espiritual, como nós vimos lá no verso 19. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Essas duas realidades, elas estão juntas. Uma noção derivada do sentido metafórico dessa expressão é de alguém estar espiritualmente satisfeito com as boas dádivas divinas. E nós sabemos, e esse é o propósito aqui do escritor do livro de Provérbios, Salomão, mostrar essas duas realidades, mostrar como essas coisas estão relacionadas e como essas coisas estão relacionadas com o pacto de Deus com o seu povo. E nós sabemos que por trás desse suprimento, tanto físico quanto espiritual, se encontra quem? A boa mão do Rei Celestial, que dá, segundo a sua palavra, de comer, ou seja, sustenta, supre generosamente aqueles que pertencem ao reino de Deus. O Salmo 34, 10 vai nos dizer isso. Ele vai dizer assim: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Abra o Salmo 37, nos versos 3, 16, 18 e 19, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita a terra e alimenta-te da verdade. Mais vale o pouco do justo que a abundância dos muitos ímpios. Verso 16. Verso 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal e nos dias da fome se fartarão. Satisfação física com satisfação da alma. Perceba que nesse salmo aqui o salmista vai nos dizer a mesma coisa que Provérbios está falando aqui nos versos 4 e 5. Ele diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. John Bunyan, ele faz um comentário interessante sobre esse verso. Ele diz assim: os desejos de Deus e os desejos dos justos concordam entre si, são de uma só opinião do que desejam. E eu acrescento a fala de John Bunyan: quando nós nos deleitamos, no contexto do Salmo, quando nós nos deleitamos e nos alegramos no Senhor, quando o nosso maior prazer e deleite está nele, no amado da nossa alma, é assim que acontece. E isso o Senhor faz. Ele nos sustenta, Ele nos supre no devido tempo, de modo que somos saciados pela boa mão do Senhor. Ao Salmo 104, versos 27 e 28 vai dizer assim: todos esperam de ti que lhe deis de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam. Por isso que ele vai dizer: o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. E nós já vimos que isso se refere às necessidades, desejos físicos, espirituais e emocionais também. Veja que esse mesmo capítulo já nos mostrou, nos versos 2
4:19 a respeito disso. Ele diz assim: do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Verso 4: o preguiçoso nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Verso 19: o desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Ele está falando dessas necessidades básicas que nós temos, que o Senhor supre todas elas. Os nossos desejos, como diz lá, agrada-te o Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. E aí, completando a ideia do Salmo, não que seja a necessidade de completar o texto sagrado, mas que há necessidade do nosso entendimento, porque nós olhamos para essas coisas. Esse Salmo é tão mal interpretado, porque quando o nosso desejo está no Senhor, os nossos desejos mais físicos, mais momentâneos, mais materiais, que sejam de prazer, de satisfação, são aqueles que o Senhor tem para conosco. São desejos santos, são desejos lícitos, que alegram o nosso coração, sustentam a nossa alma e suprem a nossa vida nesse mundo. Matthew Henry, ele diz assim: é a felicidade dos justos que eles é felicidade dos justos que eles tenham o suficiente e que saibam quando já estão satisfeitos. Eles não desejam ser saciados, mas sendo moderados em seus desejos, logo ficam satisfeitos. E aí está o segredo do contentamento que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses. A natureza se satisfaz com um pouco e a graça com ainda menos. O suficiente é tão bom como um banquete. Aqueles que se alimentam do pão da vida, que se banqueteiam com as promessas, encontrarão abundante satisfação da alma na expressão come e sacia-te. E é interessante nós percebermos que a nossa alma também se satisfaz com coisas que são naturais, com coisas que são deste mundo, mas que não estão dissociadas do mundo por vir. Por isso que o escritor de Eclesiastes vai dizer para o jovem: aproveita a vida, jovem na tua adolescência, aproveita a vida. Mas Deus vai pedir conta de todas as coisas que você fizer. Ou seja, o que ele está dizendo: aproveite a vida, deleite-se, tenha prazer. E o vigor da juventude, faz com que nós possamos fazer qualquer coisa, o que muitas vezes na idade mais avançada nós não conseguimos. E é um momento de se alegrar, é um momento de ter prazer, mas essa alegria e esse prazer devem ser permeados pela santidade de Deus nas nossas vidas. E essas coisas agradam a nossa alma, mas elas só são suficientes, elas só nos preenchem quando elas estão alinhadas com aquilo que é eterno. Por isso você pode ter um prazer espiritual, vamos dizer assim, no casamento, numa viagem, naquilo que você come, um jogo de futebol, porque essas coisas estão diretamente alinhadas com a vida eterna. Você as faz de forma santa, a forma como o Senhor exige e quer de nós. Mas por outro lado, temos na antítese a situação dos perversos. O estômago dos perversos passa fome. Uma coisa que eu acho interessante aqui é lógico que você vê o capítulo 3 trabalhando com opostos,
Então você vê oposições o tempo todo. A partir do capítulo 10, se eu não me engano, começa essas antíteses, né? Até o capítulo 10 nós temos ali um prólogo do livro de Provérbios, preparando, né, o leitor, o filho, né, que ouve as instruções para o que vai ser dito posteriormente. E aqui você vê a antítese do caminho, a vereda da justiça com a vereda da iniquidade, o justo e o ímpio, a santidade e a pecaminosidade, a sabedoria e a sensatez. E é interessante porque ao usar essas expressões, né, ele muitas vezes usa expressões sinonímicas, paralelas, e não semelhantes. Porque ele poderia, se ele está falando aqui em apetite, né, e aqui a ideia é ventre no original, é uma tradução aqui idiomática, né, é ventre. Ele poderia usar a mesma expressão, ventre embaixo. O ventre do justo está sempre satisfeito, mas o ventre dos perversos passa fome. E é interessante, eu não sei se essa é a perspectiva do poeta, do escritor, mas parece que essas coisas, elas ressaltam a diferença, apesar de serem sinônimos, a diferença entre o justo e o ímpio. E na escolha do vocabulário, ele escolhe não o mesmo vocabulário, mas um vocabulário diferente. Palavras não idênticas, mas sinonímicas, para acentuar a diferença entre o justo e o perverso, o sábio e o insensato, aquele que ama a Deus e aquele que desconhece completamente o caminho do Senhor. E aí ele diz assim: o estômago dos perversos passa fome. E estômago aqui literalmente é ventre, indica a região do abdômen de uma pessoa, e mais especificamente o estômago que recebe e distribui o alimento. E essa palavra aqui também, com a palavra apetite lá acima, é usada na literatura sapiencial para expressar os elementos mais íntimos da pessoa e a fonte dos desejos. E também é um paralelo para a alma, expressando a totalidade da pessoa humana. A ideia aqui é que o estômago, que o ventre dos perversos carece de pão, ou seja, eles nunca ficarão satisfeitos, sempre haverá a falta de alguma coisa, pois a sua alma estará sempre necessitada do verdadeiro alimento que é Cristo. Lembra o que nós falamos anteriormente? Que por a nossa alma estar satisfeita, as coisas que nós temos nesse mundo nos bastam, são suficientes, trazem prazer para nós, porque nós temos o alimento para a alma. Mas não é assim com os ímpios. Eles buscam satisfazer o seu estômago, o seu apetite, a sua alma com essas coisas, mas nunca estão satisfeitos, porque eles não têm o verdadeiro alimento. Nós não buscamos a satisfação da nossa alma nessas coisas, mas essas coisas trazem satisfação a nós, porque buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. É muito interessante perceber como a Escritura liga essas duas coisas, satisfação material com satisfação da alma. Quando a alma não está satisfeita, nada supre. Mas quando a alma está satisfeita, o mínimo é máximo, o pouco é suficiente, e é aquilo que nos basta. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 10, 13: aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, porque a sua alma está saciada de pão. Olha o que ele diz
Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a ideia que nós estamos vendo aqui em Provérbios. Paulo se sentia satisfeito em toda e qualquer situação, porque a sua alma estava saciada. E aí o que diz o livro de Provérbios? É um Provérbios que fala sobre esse sacio, essa saciedade, melhor dizendo, que a alma farta pisa o que? O favo de mel. Mas a alma faminta, até o amargo, é doce. E quando nós olhamos aqui esse segundo verso, mas o estômago dos perversos passa fome, o verbo aqui dá a ideia de alguma coisa que vai começar a acontecer, ou seja, eles vão começar a passar fome como consequência de seus atos, de seus pecados, de sua insensatez. E aí você percebe como a abundância de alimento também representa bênção de Deus. Lá o Salmo 23, no verso 5, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele está falando ali de suprimento para a vida também. Aquilo que o Senhor supriu na vida de Davi para sustentá-lo. Ele estava dizendo: eu estou recebendo mais do que tenho necessidade. E a gente percebe isso claramente em nossas vidas. E recebemos mais do que temos necessidade. O Senhor nos abençoa muito mais do que precisamos. E aí esse verso vai nos dizer que quando o estômago carece de pão, a implicação é que a vida do seu dono se tornou marginalizada. E a menos que a situação seja remediada, esse indivíduo vai morrer. A lei mosaica também ensina que há uma harmonia perfeita que reina entre o doador dos alimentos e o seu povo, desde que seja fiel no cumprimento das suas responsabilidades pactuais. Levíticos 25, verso 19 diz assim: a terra dará o seu fruto e comereis a fartar-se e nela habitareis. E no verso 26, capítulo 26 de Levíticos, verso 3 a 5 diz assim: se andares os meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, eu também vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, a árvore do campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, comereis o vosso pão a fartar-se, e habitareis seguro na vossa terra. Abundância indica um relacionamento correto com o Senhor e com a comunidade, mas a falta de comida representa um relacionamento mal sucedido com ambos. E aí a gente... é porque Deus é misericordioso. E enquanto a igreja não estiver reunida, essa misericórdia vai ser derramada sobre esse mundo. Mas quando vem períodos de fome no mundo, períodos de calamidade mundiais, o que vocês acham? É a economia que não está funcionando bem? São os nossos gestores que não estão fazendo as coisas direito? Ou foi uma trama montada por um determinado grupo para que eles possam se beneficiar, como aconteceu aí na pandemia e outras coisas que nós podemos ver na história? Vocês acham que essas coisas são os homens? Ou é Deus exercendo seu juízo por meio desses homens? Por que nós estamos passando uma crise hoje mundial? Por que será? Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Olhamos as condições naturais das coisas, né? Porque o dólar está subindo, porque aconteceu isso, porque teve isso, teve catástrofe assim, está guerra não sei aonde.
Você acha que isso é o quê? Sinal a mão de Deus. O que nós estamos estudando aqui na escola dominical, com relação à providência de Deus, usando o pecado dos homens, né, para que a sua vontade seja feita, seu juízo seja trazido. Nós às vezes não ligamos uns pontos aos outros. A sociedade não vai de mal a pior, mais do que nós já estamos, porque é Deus segurando, freando, trazendo a sua misericórdia, trazendo chuva de bênçãos, né? Chuvas, como diz lá Mateus capítulo 5, sobre justos e injustos. Mas Deus também está trazendo o seu juízo. E o mundo está debaixo do juízo de Deus. E nós estamos nesse mundo. E precisamos abrir os olhos para essas coisas. Não achar, pura e simplesmente, que são as contingências naturais, erros de determinadas lideranças, que são, muitas vezes, o egoísmo dos homens. Mas tudo isso é sinal de que o reino de Deus se aproxima. E ele está mais próximo a cada dia. Está mais próximo, porque é da mão do Senhor que todas essas coisas vêm sobre o nosso mundo. Tanto a escassez quanto a fartura. Nós olharmos a Escritura, nós vamos ver isso, Abundância indicando o relacionamento correto com o Senhor e com a comunidade. Mas a falta de comida representa um relacionamento mal sucedido, tanto com Deus quanto com os homens. Veja que Provérbios capítulo 10, verso 3 vai dizer: o Senhor não deixa de ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Abra Deuteronômios capítulo 28, verso 48 e 57. Veja o que a Escritura vai dizer. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que te haja destruído. Outro texto que eu citei foi, deixa eu ver aqui, Jeremias. Eu vou citar, Jeremias, capítulo 44, verso 18, isso mesmo, verso 18, depois versos 20 a 23, diz assim: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada. E aí você vai para o verso 20 até o verso 23. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado essa resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimaste nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis, os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nele andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, objeto de espanto e de desprezo, e desabitada como hoje se vê, pois queimastes incenso e pecaste contra o Senhor, não obedeceste a voz do Senhor e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. O povo pensava que essas calamidades, essas privações vieram, como ele mesmo disse, porque eles cessaram de viver uma vida idólatra. Mas o Senhor vai dizer que é o contrário. Essas coisas vieram porque eles estavam vivendo em
idolatria. E o que veio? Veio a fome, veio as desgraças, veio a privação, porque essas coisas estão relacionadas ao relacionamento de Deus com o seu povo, ao pacto de Deus com o seu povo. Abra Ezequiel, capítulo 4, verso 17. E aí ele está falando do cerco simbólico que Israel se encontra. Ele diz assim: porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. É interessante nós percebermos que as privações e as necessidades que muitas vezes nós passamos é por causa do nosso pecado. É isso que o pecado gera. Eu não estou sendo aqui um teólogo da prosperidade, eu estou falando o que a Escritura vai dizer. Nesse mundo também nós vamos sofrer privações e necessidades por causa do Evangelho. Crentes são perseguidos, como eram perseguidos na antiguidade, nos tempos bíblicos, perdiam os seus bens, mas eles perdiam isso por causa do Evangelho. Era a cruz que eles deveriam carregar. Aqui o contexto é um contexto de pecado. Tá? E por causa do pecado, nós sofremos privações. E esse pecado pode ser seu, pessoalmente, ou pode ser de outras pessoas, como dos nossos líderes. Tá? E aí nós vamos sofrer por causa disso, como justos de Deus na vida da comunidade, na vida do povo. Mas mesmo assim, o Senhor estará sustentando aqueles que são seus. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Provérbios, apesar de falar da recompensa e da justiça nesse mundo, de forma cabal, sempre lança essas coisas para um futuro além da experiência humana, para uma justiça cabal e perfeita que aguarda todos aqueles que amam a Cristo. E eu digo justiça, a justiça daquele que é tudo em todos e que por ele aguardamos a consumação de todas as bênçãos decorrentes da nossa salvação nele, que já nesse mundo nós recebemos, mas não de forma cabal. Existem muitos motivos para isso, mas o Senhor sempre vai abençoar e vai cuidar daqueles que são seus. O Senhor nunca vai deixar os seus em completo desespero. Bruce Waltke que reproduz um pensamento que diz o seguinte: mas quão intolerável será essa carência consciente quando uma gota de água para refrescar a língua atormentada for negada. E aí eu me lembro da passagem que fala do rico e do Lázaro, lá em Lucas, capítulo 16, versos 23 a 25. E ele diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Essa passagem ela não explica muita coisa, e o objetivo dela não é explicar muita coisa, mas é falar do destino final dos homens, e falar que nesse mundo há pessoas que estavam com a alma, vamos dizer assim, regalada, mas não tinham
o que era essencial, o pão da vida, e que viviam enganadas na sua abastança, na sua riqueza, vão estar diante do Senhor um dia e essas riquezas não vão valer de nada. E Lázaro, que era um homem que vivia em um estado precário, não sabemos porquê. Alguns dizem que isso é uma parábola, outros dizem que isso é uma história, porque existem nomes aqui, Lázaro, né? E quando a Escritura dá nome a alguma pessoa ou aponta para um lugar ou um local específico, é que aquela história é verdadeira. Não é uma parábola pura e simplesmente, mas é um fato em si. Não sabemos por que Lázaro estava nessa condição, mas agora ele estava descansando de suas tribulações nesse mundo. E por mais, e aí eu vou figurar aqui, né? Permitam fazer isso. Por mais que essa passagem possa não apontar para isso, mas nós somos como Lázaro nesse mundo. Nós estamos sofrendo, nós estamos mendigando por causa da nossa condição nesse mundo. Somos pobres de espírito, necessitados da graça de Deus. Enquanto outros acham que estão com a sua alma farta e são ricos aos seus olhos. E um dia nós seremos consolados das nossas fraquezas e debilidades. Enquanto que aqueles que se achavam ricos, que se achavam sãos, irão sofrer, não terão consolo, mas terão juízo por causa da sua vida alienada de Deus. Matthew Henry, ele termina o seu comentário nesse verso da seguinte forma, ele diz assim: é a infelicidade dos ímpios que pela insaciabilidade de seus próprios desejos sempre passam necessidade. Não somente as suas almas não ficarão satisfeitas com o mundo e a carne, mas até mesmo o seu ventre terá necessidade. O seu apetite sensual sempre deseja algo. No inferno lhe será negada uma gota de água. Queridos, o capítulo 13 tem como o tema o futuro abençoado de um filho sábio versus o fim nocivo dos insensatos. Eu quero dizer para vocês que esse futuro é cultivado no presente. Dentro da perspectiva aqui desse provérbio, desse capítulo, eu digo que esse futuro é cultivado no presente porque por meio do ensino de um comportamento moral santo, o indivíduo comerá aquilo que é materialmente bom. E isso também é lançado para um futuro eterno, que já é evidenciado no presente, por meio das bênçãos de Deus, que vem por meio de um procedimento santo. Porque o salário do pecado sempre vai ser a morte. Mas ao contrário disso, como diz a Escritura, o dom gratuito de Deus para a nossa salvação, ele é eterno. Ele nos alcança já aqui, nesse mundo. Por isso ele vai dizer que o justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. O que temos hoje é suficiente para nós, é suficiente para a nossa alma e é suficiente para guardarmos o reino de Deus até que ele venha. Vamos orar. Vamos. Senhor Deus Pai, queremos te pedir, Senhor, que a tua palavra esteja sendo gravada, guardada em nossos corações.
Muitas vezes nós não conseguimos entender ou compreender tudo que a Escritura nos diz, mas que o Senhor esteja guardando, Senhor, essas coisas no nosso coração e no momento certo, Pai, elas estejam sendo ativadas pelo Teu Espírito Santo. E dessa forma o Senhor esteja construindo em nós, ó Pai, a imagem de Cristo. Quando nós olhamos para essa situação, nós podemos ver e até entender porque Cristo veio em completa pobreza, porque Ele não tinha necessidade de nenhuma riqueza desse mundo, porque Ele tinha a glória dos céus. E nós, ó Pai, devemos também figurar isso nas nossas vidas. O nosso estado presente, que segundo a Sua palavra, sempre será guardado e suprido pelo Senhor. Isso é promessa de Deus para os seus. O nosso estado presente, Senhor Deus, não vai modificar e não deve ser um instrumento para trazer tristeza ou preocupações, Senhor Deus, desmedidas, ansiedade, além da conta, porque como diz a palavra do Senhor, nesse contexto de suprimento para o nosso corpo, Ele diz ali em Lucas, que nós não devemos nos preocupar, porque o Senhor nos agradou em dar o seu reino, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas nos serão acrescentadas. A nossa riqueza está no Senhor, ó Pai. É ela que deve satisfazer o nosso coração e trazer completo regozijo em toda e qualquer situação, Pai. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Nos faz ver, Senhor Deus, com clareza, Senhor Deus, a Tua salvação em nossas vidas. Nas mínimas coisas, ó Pai. Que não sejamos ofuscados por determinadas situações, tentações, ou problemas, ou até mesmo, Senhor Deus, Satanás, ó Senhor, jogando as suas setas contra nós, dizendo o contrário, porque esse é o propósito, essa é a função dele, é isso que ele faz. Mas que esses dardos inflamados do maligno, Senhor Deus, sejam destruídos, barrados pelo escudo da nossa fé, em que a palavra se fundamenta. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Nos sustenta nas nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém.